Jornal da Pecuária está de volta e agora você fica com a volta do quadro Doutor Pecuária e depois já tem a estreia do Minuto da Raça. Os cavalos também sofrem com problemas nos dentes e os criadores, muitas vezes, demoram para identificar que os animais estão com dores e até mesmo dificuldades na hora de se alimentar. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio, para o quadro do Doutor Pecuário, o médico veterinário Ciro Franco, a quem eu agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Jornal da Pecuária, doutor. Obrigado, o prazer é todo meu. Uma grande satisfação estar mais uma vez podendo divulgar aí os problemas odontológicos dos equinos, os principais problemas, os principais cuidados que os equinos devem ter, né? A gente fazendo uma participação aí no bem-estar dos animais, além de ser uma profissão nova e bastante gratificante no país também. Bom, os problemas não são tão incomuns, são mais comuns do que a gente imagina. A que momento os cavalos, a que ponto da vida desses animais deve consultar, entre aspas, né, um médico veterinário especialista em odonto? Então, o cavalo é o seguinte, logo no primeiro dia de vida, já é importante um exame, não um tratamento lógico. Nesse momento a gente pode observar, de repente, alguma deformidade, algum problema no maxila, na mandíbula, doenças como o lábio leporino, como fenda palatina, são doenças também comuns nos seres humanos, né? E nas outras espécies também. Mas, então, no primeiro dia é um exame. Depois o cavalo vai entrar num período, ele vai ter uma alimentação, vai estar na parte da alimentação até mais ou menos 6 meses de idade. Não é uma parte muito importante, apesar somente se o cavalo estiver manifestando algum sintoma nesse período, né? Depois desse período, é essencial um tratamento odontológico antes da doma, né? Que na doma a gente já vai fazer algumas modificações, a gente vai extrair um eventual dente de lobo, Sim. vai checar se existe algum dente de leite mole, que justamente, pouca gente sabe, mas logo no período que inicia a doma, ele está trocando os dentes. Sim. Agora imagina trocar um dente mole, né, justo em contato no período da doma. no período da doma, onde ele vai conhecer pela primeira vez a embocadura, o freio, o bridão, e naquele momento chocando, tendo choque com uma embocadura, né? Sim. Então naquele período a gente vai ver se tem algum dente mole e tal. Então a gente remove o dente de lobo, já faz também um acabamento ali para acomodar um pouco melhor a embocadura, chama de bit seat, remove as pontas de esmalte excessivas, né? E dali nesse período o cavalo vai sofrer trocas de dente, dos 2 anos e meio até os 5 anos de idade. Essas trocas vão estar acontecendo cada 6 meses, mais ou menos. Sim. Então o nosso retorno... Seria o período ideal da volta da consulta do médico semestral. veterinário. Dos 2 anos e meio até os 5 anos, a gente vai fazendo essa checagem aí, se tem algum dente mole, se está tudo certinho, né? Por devido à troca e erupção dos dentes permanentes também, que vão estar acontecendo. Depois dos 5 anos é um período que a gente chama no campo assim, de período de boca cheia, né? Sim. Que seria o período quando todos os dentes já estão estabelecidos na boca do cavalo. Nesse período, o tratamento passa a ser anual, né? O exame e o tratamento passa a ser anual. Bom, e de alguma forma os animais eles dão claras, né? Os sintomas são claros de dores. Geralmente o criador ele sabe identificar isso, doutor? Quando ele está com uma dor, por exemplo, na dentição, o dente doendo, Então, o que acontece? Por muito tempo não soube, nem o criador, nem o treinador e nem o veterinário. Todo mundo atribuía esses problemas a outros problemas. Sim. Muitas vezes até problema comportamental. O cavalo pulava, o cavalo empinava, aquele termo que a gente usa no campo do cavalo bolear, que ele é empinar e virar para trás. E hoje a gente sabe que grande parte dessas manifestações que o cavalo está mostrando é somente dor. E muitas vezes dor de dente, né? Certo. Então hoje explicando, hoje a gente mostrando, cada vez mais a gente tem um trabalho de conscientização desses problemas odontológicos, o pessoal tem dado mais atenção. Então, tipo, os problemas odontológicos eles manifestam com dor, né? E manifestam também devido a isso, a gente tem todo aquele quadro clínico. Então a gente analisar um cavalo com dificuldade de engorda, né? Aquele score corpóreo também pode ser problema odontológico. Então a gente observa tanto na equitação, que é durante o cavalo está sob o trabalho, no treinamento, como também no momento da alimentação. O cavalo é lento para alimentar, o cavalo derruba a ração fora do coxo, o cavalo come devagar, às vezes ele come o capim e solta de novo. Todos esses são sintomas de problemas odontológicos. Bom, o senhor é pioneiro no atendimento, né, nos aras, vai com uma clínica ambulante, né, na verdade é um trailer, né, que tem todos os equipamentos para poder sedar o animal e fazer o atendimento completo, é isso, doutor? Isso. A gente vem desenvolvendo esse trabalho no Brasil há muitos anos, né? Foi um dos primeiros que iniciei. Quando eu comecei, eu não conhecia outra pessoa. Depois, logo em sequência, fui conhecendo alguns profissionais também, vem desenvolvendo esse trabalho já por um longo período, né? Bom, nós temos aqui, só para poder ter uma ideia, né, todo mundo deve estar se perguntando o que é esse crânio aqui, o que são esses equipamentos, instrumentos aqui, até para poder exemplificar como é que é o trabalho feito, né? Primeiro a extração do próprio dente de lobo, né? Depois os desgastes dos dentes, né, ao longo das próximas, né, das etapas de atendimento. Como é que a gente pode ter uma ideia do trabalho que é feito na hora lá no Aras,
O animal é sedado ou ele é... O animal é sedado, né? Sim. Eu trabalho numa clínica móvel no trailer, como você Clínica citou. móvel? Não necessariamente é obrigatório ter um trailer como esse, né? Sim. Mesmo um veterinário levando equipamento no seu carro, ele também pode realizar esse atendimento, né? E esses são os instrumentos básicos, Esses doutor? são os instrumentos básicos, né? Um boticão, aqui são as canetas odontológicas. Essas canetas são as canetas que realizam os desgastes, né? Elas fazem um desgaste, fazem essa acomodação melhor, fazem encaixe para o bridão, remove as pontas de esmalte dentário principalmente, né? Fora esses dois modelos, existem diversos outros modelos também que podem estar... Esse seria a broca do ser humano. Parecido com a dentição, broca, apesar que a gente também usa a broca no caso, também usa a broca no caso do uma cárie. Hoje, de repente, até alguns dentes é possível tratar um canal. A cárie é comum também no é relativamente comum. Não tão comum como no humano, mas de vez em quando a gente encontra alguns problemas parecidos. E como é que geralmente faz o desgaste? Só para a gente ter uma ideia. Aqui são dois equipamentos que trabalham parecidos, né? Sim. Nessa região, por exemplo, ele pode trabalhar na lingual, que é essa parte do dente. Certo. As pontas excessivas, nos dentes inferiores, ela nasce em direção à língua. Aqui nessa região aqui, ó, né? E nos superiores, esse equipamento trabalha melhor. Ele nasce aqui perto aqui da bochecha, tá vendo? Certo. Voltado para a bochecha, nessa região aqui. Então é aqui que a gente... E um atendimento dura em quanto tempo, em média? Geralmente, para fazer um atendimento desse, fazer o desgaste dos dentes e deixar a boca do animal bonita. Um atendimento bem feito, ele demora em torno de 40 minutos até 1 hora, o atendimento de rotina, né? Sim. Sendo que se o veterinário tiver bons equipamentos. Certo. Né? E esses equipamentos são importados, são fabricados aqui no Brasil? Então, alguns equipamentos como esse aqui, eles seguem um padrão internacional, todo inox, então um equipamento muito bom, mas ele é nacional. Né? E alguns equipamentos como buticões e abridor de boca, sem dúvida nenhuma, os melhores são os importados. Né? A gente trabalha bastante com aço alemão. Sim. E depois de 1 hora o animal já vai passando o efeito da sedação, ele pode voltar, lida normalmente, para o campo, enfim. A gente deixa um período, né, para ele voltar devagarzinho da sedação, às vezes a gente restringe um pouco o alimento naquele dia do atendimento. No dia seguinte, vida normal, com exceção a alguns casos que envolvem algumas extrações, por exemplo, que requerem um pós-operatório, um tratamento um pouco mais cuidadoso. Alguma alimentação específica para poder evitar algum tipo de problema na dentição ou não? Então, isso é um pouco polêmico, né? A gente sabe que hoje a base da ração, por exemplo, o palatabilizante principal é o melaço. E o melaço não cai muito bem para o dentista, né? É aquilo que eu ia perguntar, né? O açúcar causa cárie também no animal? Todo mundo dá um agrado para o cavalo açúcar. Sim. Sem dúvida nenhuma, isso aí muda um pouco ali a flora bacteriana da boca e aumenta essa propagação do cálculo, né? Tá certo. Seria o tártaro. Tá certo. Então, mas não existe hoje ainda nenhum trabalho muito específico assim. Mas, na dúvida, a cana-de-açúcar mesmo muita gente usa para alimentação de cavalo, apesar de não ser um alimento indicado, nem para a parte intestinal, nem para a boca também. Tá, né? certo. Doutor Silvio, foi um prazer tê-lo aqui conosco, explicações aqui no Doutor Pecuária. O senhor um ótimo Natal, um bom ano novo e, sem dúvida, 2016 a gente volta a conversar, tá bem? Ok, muito obrigado, o prazer foi todo meu e sempre que precisar estamos à disposição. Tá certo, muito obrigado mais uma vez.